Vamos compartilhar sobre a presença relacional de Deus. Estamos construindo esse ambiente, sabe? Entendendo não apenas o nosso desejo, não apenas a nossa busca, o nosso clamor, mas entender também o clamor e o desejo que há no coração de Deus. Deus também tem um desejo. Deus também tem, sabe, algo que pulsa dentro dele. E o desejo de Deus sempre foi e sempre será de ser conhecido pelo seu povo. E nisso não através de uma distância, sabe, não algo longe, mas algo perto. Deus deseja ser experimentado por relacionamento, por comunhão, por conversa, por amizade. Deus ama esse lugar, e não é errado, mas às vezes o nosso foco central está em que nós queremos, e o que temos buscado construir aqui é o que Deus quer. Qual é a vontade dele? E a vontade dele é encontrar um povo que o ama, que o deseja, que o busque, que entroniza a sua presença no meio da sua reunião. Por isso eu sempre gosto de pensar a partir desse lugar. A pessoa mais importante aqui não somos nós, é Ele. Ele é a pessoa mais importante. Ele é a pessoa mais desejada. Ele é a pessoa, é por causa dele que nós estamos aqui. Sabe, quando nós nos envolvemos em volta de Jesus, em volta da presença, sabe, nós estamos em um lugar onde o sobrenatural encontra o que é natural. E para nós, talvez, o que é sobrenatural, para Deus é natural habitar no meio do seu povo, porque é o desejo do coração dele, conhecer o seu povo, e o seu povo conhecer o seu Deus, o seu Deus. Em João 10 ele vai dizer que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Sabe, eu fiquei pensando a respeito disso esses dias e pensando, eu conheço a voz de algumas pessoas aqui da igreja, de distância, sem olhar para elas, sem vê-las, pelo simples fato da audição delas. O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos ter o discernimento da voz do Senhor, da voz de Jesus. E aonde nós conhecemos a voz dele, se não num lugar de relacionamento, no lugar de intimidade, no lugar de comunhão. Deus sempre desejou comunhão. Temos aprendido aqui nessa série de mensagens que antes de estruturas, antes de um prédio bonito, de cadeiras confortáveis, de sons, de alto-falante modernos, Deus deseja ser conhecido. Deus deseja esse lugar, sabe? E no meio dessa correria toda que nós vivemos, século 21, pós-modernidade, a correria às vezes nos distrai de desfrutar desse lugar em Deus, dessa busca por Deus. Assim como a corça anseia pelas águas, assim temos sede de Ti, ó Deus. Então há um desejo no coração do Senhor, e estamos construindo então esse lugar. A primeira mensagem falamos sobre o Éden, o Deus que caminhava com o homem. A segunda mensagem nós falamos sobre o Deus que habita no meio do seu povo através do tabernáculo. E hoje nós chegamos no clímax da mensagem, o êxtase da história, do fio condutor da história de Deus, que é o Deus que se fez presente. Abre lá sua Bíblia, por favor, no livro de João, capítulo 1. Abre lá. Deus não quer apenas uma visita, Deus quer fazer parte da história. Lá em João, capítulo 1, eu vou ler alguns versículos e alguns outros textos também, só para nós conectarmos o que queremos construir.
Amém? Glória a Deus, acharam? João, depois de Gênesis? João 1, João 1, do 1 ao 14 vai dizer assim: no princípio aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele Deus criou todas as coisas e sem ele nada do que foi criado. 4. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Versículo 6. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio do seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Versículo 10. Veio ao mundo que ele mesmo criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos quanto creram e o aceitaram, ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Versículo 13. E este não nasceu segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e cheio de verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Agora Mateus 1:23 vai dizer assim, eu vou ler aqui para nós ganhar um pouquinho de tempo. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Colossenses 1, 15 e 20 vai dizer, o Filho é a imagem do Deus invisível e o supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as coisas que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitaram dos mortos, portanto ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu como na terra. Amém, amém e amém. Que palavras lindas, né? Que incrível dele. Então, hoje eu quero focar então sobre esse tema, o Deus que se fez presente dentro do Deus relacional. E aqui existe algo extraordinário dentro da narrativa bíblica, da construção das Escrituras. Quando nós lemos a Bíblia, do começo ao fim, lá de Gênesis ao Apocalipse, ela não é apenas uma coleção de história, de livros, de forma isolada, paralelo. Ela realmente conta uma única história. A história de um Deus que deseja estar com o seu povo. Esse é o fio condutor da história humana. O Deus que deseja estar com o seu povo. E de Gênesis aqui, desde Gênesis, quando nós começamos aqui essa série de mensagem, Deus nunca deixou de perseguir esse propósito. Nunca deixou isso apagar no seu coração. No Éden, Deus caminhava com o homem na viração do dia. A presença de Deus era natural, íntima e constante. Porque o homem foi criado para viver em comunhão com o seu Criador. Falávamos isso ontem para os adolescentes.
Conhecemos a história de Gênesis, e o pecado alterou essas coisas, rompeu com essa comunhão, com esse relacionamento. O homem não apenas foi expulso do jardim, sabe, o homem não apenas foi arrancado de um lugar perfeito, mas o homem foi arrancado da experiência plena da presença de Deus. Essa é a maior dor do coração humano. E a partir então dessa distância, desse rompimento, dessa longura, a partir desse momento então a narrativa bíblica passa a responder então uma pergunta central: como um Deus santo voltará a habitar no meio de pecadores, no meio de homens que errou? E a resposta para nós é o que então? É a redenção. E é onde nós encontramos então no deserto. Deus manda construir o que? O tabernáculo. A sua glória vem, desce sobre aquela tenda, Deus passa a habitar no meio do seu povo, mas ainda ali existia uma nuvem, ali ainda havia um véu, existia ainda uma distância, um mediador entre Deus e os homens. A presença era acessível, mas apenas alguns, apenas sacerdotes ou por meio de sacrifício, eles poderiam desfrutar da presença. Depois temos então, e a narrativa vai, temos então depois o templo. Deus continua manifestando no templo com a sua glória, o lugar mais belo, mais esplêndido e majestoso, a grande força da nação de Israel, o templo de Salomão. Porém, essa realidade ainda permanece a mesma. Deus está presente ali, mas não era todos que podiam desfrutar livremente dessa comunhão. Então nós percebemos algo então, que tanto o tabernáculo como o templo nunca foram o destino final do apontamento de Deus. Eles eram apenas sombra, o que nós chamamos, apenas sombra daquilo que estaria por vir. E toda sombra é isso que está anunciando. Então cada altar apontava para a pessoa de Jesus, cada sacerdote apontava para o supremo pastor, cada cordeiro sacrificado apontava para o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Cada manifestação da glória apontava para um homem, um nome: Cristo Jesus. Então quer dizer que toda a expectativa do Antigo Testamento converge então para um único momento da história. Um único momento. Então, no silêncio de uma pequena cidade chamada Belém, pode vir alguma coisa de boa de lá? Em uma pequena cidade chamada Belém, acontece então o maior acontecimento, o ápice, o êxtase, o clímax da história da humanidade. Não nasce apenas um menino, não surge ali um novo profeta, não aparece apenas ali um grande mestre, mas o Criador entra agora na criação, o eterno entra agora no tempo, o invisível agora torna-se visível, o Deus transcendente torna-se o Emanuel, Deus conosco. A encarnação, ela não começa em Belém, a encarnação começa antes da fundação do mundo, quando o seu eterno amor, Deus decidiu aproximar-se da humanidade caída. E isso foi uma decisão divina, de Deus revelar o seu coração ao seu povo. Então, e para ele revelar o seu povo, Deus não enviou apenas palavras, ele não enviou apenas anjos, ele não enviou apenas profetas, Deus veio de forma pessoalmente, Deus conosco. Emanuel. E é exatamente isso então que João está declarando aqui. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou com nós, em João 1,14. E a palavra que habitou, usada por João, ela é profundamente intencional. É muito difícil falar o verbo grego aqui, mas é eskinosen, que significa literalmente, armou a sua tenda, tabernaculou entre os homens.
João está aqui fazendo uma ligação direta com o tabernáculo e o templo do Antigo Testamento. João está levando seus leitores, o Deus que habitava em tendas, o Deus que habitou no templo, ele habita agora em uma pessoa que tem um nome: Jesus Cristo de Nazaré. Nele, a glória de Deus agora não está mais atrás de um véu. Agora nele há um rosto, ele tem uma voz, ele toca em pessoas, ele chora, ele abraça, ele cura. Esse homem agora chama pecadores para perto. João, nós amamos João 3,16, mas existe o João 3,17, que ele veio não apenas para... Fugiu aqui da minha mente. Deus veio ao mundo de tal maneira... vou ter que abrir agora. Deixa eu abrir aqui. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, por isso a encarnação é o centro, é o ápice da história da redenção. Jesus se fez presente entre nós. Em Jesus, Deus não apenas se tornou acessível, mas está perto. Não encontramos apenas um caminho para Deus, encontramos agora o próprio Deus caminhando com o seu povo em direção a um lugar. Por isso a grande pergunta é essa mensagem: o que significa viver diante de Deus, que decidiu se fazer presente? O que significa isso? Viver diante de Deus, que decidiu se fazer presente. Primeira coisa, Jesus é Deus vindo ao encontro do homem. Em João 1, do 1 ao 14, no princípio era o Verbo. Então João propositalmente começa com o mesmo texto do que de Gênesis, agora anunciando agora uma nova criação. João está anunciando o novo Éden, agora não mais um jardim, mas uma pessoa, carne, osso, sentimento. O Deus que criou todas as coisas agora, Ele está na sua própria criação. O Deus que fez todas as coisas agora não está apenas no templo, mas está agora de forma palpável e acessível ao seu povo. Jesus não é então apenas o enviado, Ele é o próprio Deus. E João está eliminando aqui qualquer dúvida a respeito disso. João está eliminando aqui qualquer questionamento da mente humana. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então a encarnação não é Deus enviando um representante, é Deus vindo. É Deus se fazendo presente, é Deus conosco, é Deus entre nós. Então Deus não se relaciona por procuração, por intermédio agora. Nós não precisamos mais agora de um intercessor, no sentido de se relacionar com Deus. Agora que nós amamos e servimos ou adoramos a Deus, não de um lugar distante, não apenas no templo, não apenas no edifício, no prédio, na estrutura. Nós amamos um Deus agora que entrou na história, na linha do tempo, na geografia, no espaço e vive entre nós. Então Deus aqui em sua humanidade, Ele assume a nossa condição para restaurar então. E Jesus então, como essa condição humana, Jesus sente fome. E tendo fome, o diabo o tentou, vai dizer ali em Lucas. Jesus sente cansaço, e Jesus cansado da viagem, sentou junto ao poço perto do meio-dia, João 4,6. Jesus sente dor, o processo da crucificação. Jesus tem rejeição, Ele veio para os seus, mas os seus os rejeitou. Ele então não apenas observa a humanidade longe, Ele participa dela. Ele não é um Deus indiferente, que não conhece os nossos aspectos, as nossas afeições, os nossos deleites, os nossos sofrimentos, as nossas lágrimas. Ele participa de cada uma delas.
Lembra quando o seu amigo Lázaro morreu? Jesus chorou. Humano. Jesus chorou. Ele não observa a humanidade de longe. Ele observa de perto. Deus é um Deus de perto. Hebreus 4:15 vai dizer: temos um sumo sacerdote que se identifica conosco. Identifica. Jesus conhece as nossas lutas, porque Ele entrou nelas. Quando nós dizemos aqui, e se identifica, de Hebreus 4:15, Jesus se identifica conosco, queremos dizer que Ele conhece a realidade da vida humana, porque Ele viveu como humano. Ele experimentou fome, sede, cansaço, tristeza, rejeição, abandono, sofrimento. Ele enfrentou tentações reais, embora nele nunca houvesse pecado. Ele sente as nossas lutas, não por experiência, não porque Ele é um ser onisciente, porque há uma grande diferença entre conhecer algo e experimentar algo. Por exemplo, um médico pode conhecer a dor de um paciente através do estudo, através da medicina, de livros. Agora, Deus, Ele conhece as nossas dores, porque Ele passou por cada uma delas. Ele sabe quando você chora, quando dói. Ele conhece a nossa dor, por experiência. Ele é o Deus presente. Em Cristo temos alguém que conhece as nossas lutas de ambos os modos. Como Deus sabe tudo, porque Ele viveu a nossa própria condição, Ele vestiu a nossa roupa. A presença agora, ela não apenas tem um nome, ela tem um rosto. Antes, Antigo Testamento, representava através de uma coluna de fogo. Hoje, os seus olhos agora choram. Antes, através de uma nuvem. Agora, as suas mãos tocam, palpam. Antes, no templo, no tabernáculo. Agora, em Cristo Jesus. Em Jesus Deus deixa de ser apenas conhecido e passa agora a ser contemplado. Agora a presença está presente. Agora a presença tem um nome. Nós estamos cantando essa canção. Número 2. Jesus revela quem o Pai sempre foi. João 14, do 8 ao 9. Quem vê o Pai, vê quem? Vê a mim. Durante séculos, o fio condutor da história, de todo o Antigo Testamento, Deus foi revelado de forma parcial. Eles viam apenas uma nuvem daquilo que estava por vir. Agora Jesus torna o Pai visível. O meu Pai. Jesus então, Ele corrige toda a imagem distorcida agora de Deus. Muitos em toda a história, eles enxergavam a Deus apenas como juiz, um Deus que estava pronto a julgar. Eles conheciam um Deus distante, um Deus longe, intocável, um Deus do céu. Eles conheciam antes um Deus inacessível, onde apenas alguns homens poderiam acessá-lo, poderiam experimentá-lo, ouvi-lo. Agora em Cristo então, Deus presente, em Cristo é revelado para nós então a compaixão, humildade e mansidão. Em Cristo então é revelado a proximidade, um Deus de perto, que se abraça. Um Deus de graça, cheio de graça e de poder. Um Deus de verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso nunca devemos interpretar a Deus
sem passar por Jesus Cristo. Tem uma canção que fala: ninguém explica Deus. Quem já ouviu? Já ouviu? Jesus explica Deus. Cristo explica para nós quem Deus é. Por isso não devemos criar Deus segundo as nossas imaginações, segundo as nossas experiências de vida, porque Cristo é a expressão exata de Deus. Diz o texto de Hebreus, a expressão correta. Então, se você quer conhecer o Deus Pai, você precisa conhecer o Filho. Quando nós conhecemos o Filho, conhecemos o Pai, porque o Pai e o Filho são um só. Cristo explica Deus e o amor de Deus. Jesus mostra que a presença é relacionamento. Observe o ministério de Jesus. Olha os evangelhos e olha a forma como esse homem caminhou. Como esse homem viveu. E ele está explicando que a presença é assim, é relação, e não apenas só no vertical, no horizontal também. Jesus comia com pessoas, ele escutava pessoas, tocava pessoas, chamava discípulos, homens imaturos, para andar com ele em seu ministério. Era esse lugar que a presença se fazia presente. E ao olharmos aqui, antes de Jesus enviar os seus discípulos, Jesus viveu com os seus discípulos, conversou com os seus discípulos, tocou em seus discípulos. Então Jesus não veio construir ou trazer para nós uma religião, um novo plano, uma nova ideia, uma estrutura, um prédio grande, gigante. Ele veio restaurar o coração dos filhos. E esse é o cerne dos fins dos tempos. O coração dos pais voltarão ao coração dos filhos, e o dos filhos aos pais. João 1,12 vai dizer: mas todos quanto creram nele e o aceitaram, ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso quer dizer então que esse Deus presente, ele produz a adoção. Nós fomos adotados, mas essa adoção aqui não é a mesma adoção que se faz quando um pai, uma mãe adota uma criança. Essa adoção aqui, o DNA de Deus, o poder de Deus, o que está em Deus passa a fazer parte da sua vida. É Deus gerando você. Você agora é uma nova criatura. Por isso o cristianismo não é a aproximação de um sistema religioso e litúrgico. Isso não é cristianismo. Isso pode ser religião. Sabe, cristianismo não é um lugar bem confortável. Cristianismo é o retorno do pai ao filho. É a adoção dos filhos legítimos. Nós não somos bastardos. Nós somos filhos. Ele nos adotou para si. O nosso espírito que clamava: Abba, Pai. Fomos adotados, enxertados na videira verdadeira. Número 3. Em Cristo, o acesso de Deus agora é reaberto. Mateus 27, de 50 e 51. Vai dizer ali que o véu de alto a baixo fez o quê? Se rasgou. Isso significa para nós não apenas um detalhe litúrgico. Isso foi uma declaração teológica. O véu representava o que? Distância. No tabernáculo existia separação, distância, precisava de um mediador, de alguém que mediasse a situação. Por exemplo, quando nós olhamos para o tabernáculo, havia o primeiro lugar ali, o pátio, o átrio, que era o pátio exterior ali, aonde se concentrava ali o altar do holocausto, o lugar de sacrifício, está lá, Êxodo 27, a bacia de bronze, o lugar da purificação sacerdotal.
Antes de entrar na presença de Deus, havia sacrifício e purificação, que aponta para nós hoje arrependimento, redenção e santificação. Havia no tabernáculo ali o lugar santo, era a primeira divisão interna da tenda, dentro da tenda. Somente aonde os sacerdotes podiam entrar então. E ali havia alguns elementos, o candelabro de ouro, havia ali a mesa dos pães da presença, havia ali o altar do incenso, a oração e a adoração, Êxodo 30, Êxodo 25, e representava ali uma vida contínua de serviço, comunhão e relacionamento com Deus. Para nós hoje, a vida espiritual é alimentada pela presença, pela palavra e pela adoração. Não tem como conhecer, desfrutar da presença sem palavra e sem oração. E havia também o Santo dos Santos, o lugar santíssimo. Era o ambiente mais sagrado. Era onde a arca da aliança estava, era onde havia o propiciatório, a tampa da arca. Havia ali então essa separação, esse lugar era separado do lugar santo por um véu expresso, um véu grosso. Êxodo 26 vai mostrar isso para nós. E somente o sumo sacerdote poderia entrar ali. E uma vez por ano, que era no dia da expiação de pecado, Levítico 16, uma vez por ano, representava então a presença manifesta de Deus. E o detalhe mais poderoso então, que quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, mostrando agora que por meio de Cristo, eu e você, podemos acessar esse lugar, o Santo dos Santos. Quem já pisou? Não há outro lugar. Foi aberto. Você não precisa de um pastor, você não precisa de um homem, você não precisa de uma vida perfeita, de um título. Você pode acessar o lugar santíssimo do Senhor, e com o rosto descoberto, você pode desfrutar da presença de Deus. Foi aberto, é acessível a todos nós. A cruz então, ela remove o que impedia a comunhão. Irmãos, o problema humano nunca foi falta de amor de Deus. O problema nosso foi a barreira que o pecado causou. Criou um abismo entre Deus e os homens. E Cristo removeu essa separação de uma vez por todas. Sabe, Cristo, ele nos toma pela mão, vai dizer Hebreus que ele é o novo e vivo caminho. Olha só, um novo e vivo. Cristo nos leva agora à comunhão plena com o Pai. Eu posso, você pode desfrutar disso. O caminho agora, quando ele diz eu sou o caminho, esse caminho agora é uma pessoa, ela tem um nome. É Cristo. Jesus não apenas aponta, ele é. E nós não nos achegamos hoje a Deus pelo desempenho. Nós não nos achegamos a Deus hoje pela placa da nossa denominação, porque a nossa denominação é melhor do que as outras. Nós não nos chegamos a Deus hoje pelos nossos resultados. Eu fiz bastante esse mês, eu sou a pessoa mais perfeita dentro da reunião dos santos. Nós nos achegamos a Deus hoje por relacionamento. Por relacionamento. Ele não nos chama mais de servos, mas ele chama nós de amigos. Você pode ter um dia difícil, um dia complicado, mas por causa de Cristo Jesus, você pode se achegar ao seu Pai. E o seu Pai te ouve. O seu Pai te ouve. Número 4, estou encerrando para nós ir para a ceia. Jesus nos transforma em portadores agora da presença. João 20, 21 e 22 vai dizer, mais uma vez ele disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio.
Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Soprou sobre ele. É quase um paralelo, um paradoxo de Gênesis. Quando o homem era alma vivente, Deus soprou sobre o homem o fôlego de vida, o seu Espírito. Então, depois da ressurreição, Jesus sopra sobre os discípulos. E isso nos remete então a Gênesis. A nova criação agora. Deus não apenas habita entre eles, passa a habitar dentro deles. A presença agora não está limitada ao templo, à estrutura, à religião. Cristo inaugura então algo novo em toda a história. Em toda a história. Em toda a história. Temos falado bastante sobre isso aqui. Quando as portas da igreja, do prédio se fecham, Deus não fica aqui. Porque Deus não mora nesse ambiente. Deus mora em você. Você é a habitação, você é a casa. Deus vai para o trabalho com você, Deus vai para a escola com você. Estava pensando esses dias, Deus vai correr comigo. E Ele está, ó. Vamos, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda. E nós temos uma ideia, sabe, e isso cauterizou talvez o nosso pensamento, que Deus só se faz presente quando eu abro a Bíblia. Irmãos, quando você fecha a tua Bíblia, Deus se faz presente ainda em você. Porque isso aqui é apenas um livro. Nós somos as cartas vivas. Nós somos. Deus habita em nós. E isso é tão poderoso, sabe por quê? Porque isso quebra a nossa mentalidade de religiosidade. Então, quando eu estou em casa, e não que eu lavo louça, mas quando eu estou lavando louça, Deus está ali. Deus se faz presente. Sabe, você está dirigindo seu carro. Cuidado com o que você faz com a mão. Quando alguém buzina para você, porque Deus está ali com você. Sabe, quando as luzes se apagam, Deus não fica aqui esperando o próximo domingo para que nós nos chegamos aqui e nos reunimos com Deus. Ah, que legal, eles voltaram. Isso era o Antigo Testamento. O Novo Testamento, Deus passa aí junto com você. Deus passa a caminhar com você. Deus passa a se relacionar com você. Então a presença não está limitada a uma geografia. Lembra que ele fala para aquela mulher? Olha, haverá um dia, um tempo, já é chegado. Sabe, que não vai ser em Samaria, não vai ser em Jerusalém, não vai ser naquela montanha, não vai ser naquele rio. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mudou a história, mudou tudo, a igreja, ela deve continuar a missão da presença. A igreja precisa chegar aonde essas paredes não chegam, aonde essa caixa de alto-falante não vai, aonde a bateria que o Marquinhos tocou não vai, aonde esse microfone não vai junto. A igreja precisa chegar, porque a igreja precisa curar, reconciliar, trazer esperança, as boas novas. Por isso somos os portadores da presença. Sabe, a nossa vida deve refletir quem habita em nós. Por isso nós não somos carregadores de crenças.
Por isso não acreditamos em horóscopo. Nós carregamos a presença. As pessoas, talvez elas não encontrarão Jesus nesse prédio, nesse edifício, nessa estrutura, mas elas encontrarão Jesus em você. No Uber, na loja, na fábrica, na escola, numa visita, na oficina, na construção. Talvez uma pessoa nunca vai frequentar um prédio, mas ela pode conhecer a sua vida. Ela pode conhecer você. E você é o portador da presença. Sabe, nós somos tão religiosos que às vezes nós nos aproximamos das pessoas para trazê-las para a igreja. Ai, que raiva disso. Se aproxima das pessoas porque Jesus quer se relacionar com elas. Se somos os portadores da presença, aonde eu vou, essa estrutura aqui está comigo. Lembra que começamos o texto? Havia um homem chamado João. Sabe, eu quero muito escutar um dia. Havia um homem chamado Jonas. Havia um homem chamado Walter. Havia um homem chamado Robertson, Edinho, Maurício, Marlene, Giovanni, Nelby. Havia uma pessoa chamada, que preparou o caminho, que representou a presença, que carregava o Deus presente dentro de si. Havia um homem chamado Flávio, sabe, que não estava focado nos resultados. Uma pessoa, ela fala que nós devemos ao mundo um encontro com Jesus. Talvez alguns não virão aqui aos domingos, mas vai na van, vai no mercado, vai na padaria, vai num centro de treinamento, vai na loja, vai na faculdade, e Jesus se faz presente ali. Vai na imobiliária, e ali Jesus se faz presente. Então, no Éden, Deus caminhava. No deserto, Deus habitava. Em Jesus, Deus abraça. Cristo é a resposta definitiva ao desejo do coração do Eterno Pai. Deus não apenas queria ser obedecido, Deus quer ser conhecido e amado. Deus quer ser amado. Se coloca de pé, quero orar por você.